Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. Ele consta no capítulo 17, Sede Perfeitos. E aí eu trouxe a primeira pergunta para a gente refletir na noite de hoje. Eu me considero uma pessoa de bem? E aí? A gente pode até achar que não fazer o mal nos torna uma pessoa de bem. Mas não é bem assim, não. Para que a gente possa se tornar uma pessoa de bem, nós precisamos literalmente exercer o bem, colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Porque só não fazer o mal não adianta, não é suficiente. Né? Porque é um dever nosso não fazer mal, nem a nós, nem ao próximo. Né? Então nós precisamos colocar em prática o bem. O bem que Jesus ensinou para a gente, que está no Evangelho dele. O bem que a doutrina espírita nos orienta em todo momento que estamos estudando ou aqui na casa, aprendendo através dos estudos, das palestras. Então a gente precisa colocar em prática. Né? E aí tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos que Kardec fez à espiritualidade. Né? Ele perguntou: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a situação futura? A resposta foi bem curta: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças. Então a resposta da espiritualidade foi essa. Então nós precisamos fazer o bem no limite da nossa força. Nos limites que a gente chega, que a gente alcança de trabalhar na seara de Jesus. Eu costumo dizer sempre, quando eu estou aqui falando com o público, que é muito mais fácil, muito mais cômodo para nós estarmos em casa, descansando, assistindo televisão. Eu gosto de assistir filme, né? Mas, o que eu estou ganhando com isso? Eu estou trabalhando? Eu estou sendo útil a mim mesma e ao outro? Lógico que a gente precisa dos momentos de descanso, né? De lazer, de tranquilidade. Mas a espiritualidade nos convida, né? Com essa resposta a Kardec, nós precisamos fazer o bem no limite das nossas forças. E para a gente fazer o bem, nós precisamos trabalhar na seara de Jesus. Nós precisamos trabalhar em favor do outro, né? E, consequentemente, a nosso favor. Porque se eu faço para o outro, consequentemente, o bem que eu faço retorna para mim. É uma lei de causa e efeito. É a lei natural, a lei divina. Né? Então, eu preciso pensar sobre isso, refletir sobre isso. Fico feliz de ver o salão cheio, né, por estar aqui buscando aprendizados, fortalecimentos. Agora, a gente precisa praticar também. Não adianta eu só conhecer e guardar para mim esse conhecimento. Né? Eu preciso ter a sabedoria, que é colocar em prática o que eu estou aprendendo. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, com a troca, né? Quando a gente está numa sala de estudo, numa sala de terapia, quando a gente vai ao atendimento fraterno, conversar com um atendente lá no atendimento. Então nós vamos ouvir, e eles vão nos ouvir, nós vamos falar. Então é uma troca de experiências ali, de conhecimentos, que vai fazer com que a gente se torne uma pessoa melhor. A gente vai largando um homem velho para trás e vai se tornando uma pessoa melhor, né? Uma pessoa do bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então a gente precisa observar se a gente está colocando em prática todo esse conhecimento que a gente vem adquirindo, se a gente só está guardando esse conhecimento para nós mesmos. E se for isso, que a gente possa agilizar para colocar em prática. Né? Aqui na casa tem os trabalhos que as pessoas se dedicam, né? Ou elas têm essa iniciativa de buscar ser um trabalhador da casa, e aí vai passar por estágios, em salas, em atividades aqui, até se preparar para trabalhar. Realmente ter a segurança, né, de ser um trabalhador de Jesus. Então, todos estão convidados. É só procurar o pessoal no atendimento fraterno que eles vão orientar vocês como fazer.
Então não fiquem só vindo assistir a palestra e guardar para si esse conhecimento que vocês estão tendo, não. Vamos colocar em prática, né? Deus é amor, Deus é justiça. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Cada um tem seu tempo, né, para realizar suas transformações, se melhorar, crescer espiritualmente. Agora, Ele vai nos esperar sempre, porque Deus é amor, né? Ele ama cada um de nós imensamente. Mas nós precisamos correr, né? Deixar esse comodismo de lado e buscar ser útil, né? E trabalhar no limite de nossas forças. Na questão 918 do Livro dos Espíritos, Kardec fez essa pergunta à espiritualidade. Por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita? Aí vem a resposta. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então nós estamos no corpo, né, estamos reencarnados aqui nesse mundo material, e aqui a gente vai colocar em prática o que nós aprendemos no mundo espiritual, que é o nosso verdadeiro lar. E muitas vezes nós lamentamos, nós reclamamos, nós achamos que as nossas provas são muito difíceis, né? Que Deus está sendo cruel conosco, que castiga. E não é nada disso que acontece na realidade. Na verdade, a gente passa por processos educativos, segundo Emmanuel, ele fala que são processos educativos, para que a gente possa crescer espiritualmente, para nós nos transformarmos nesse homem de bem que Jesus coloca lá no Evangelho, que ele traz para a gente, que daqui a pouquinho nós vamos ver as características desse homem de bem. Quero só ver se todo mundo aqui tem essas características. Eu não tenho não, gente, infelizmente, mas eu estou me esforçando para chegar lá. Mas nós precisamos levar a vida de uma forma mais equilibrada aqui no mundo material. Quando acontecem as aflições, as dores no nosso dia a dia, muitas vezes a gente se desespera, né? E ele acaba esquecendo tudo que a gente aprendeu com a doutrina espírita ou com o Evangelho de Jesus, e na hora, no momento lá da situação difícil, acabou. Não existe mais a Mayra que vem aqui no centro, a Mayra que estuda a doutrina, né? A Mayra que está na sala de trabalho, porque eu esqueço momentaneamente tudo que eu aprendi, eu me desespero, fico nervosa, fico irritada, fico magoada, ressentida e tantos outros sentimentos negativos que tem aí que nós precisamos evitar, né? E muitas vezes a gente não evita. Então, o que a espiritualidade pede para nós, e está sempre nos lembrando, nas obras espíritas, nas obras da codificação, no próprio Evangelho de Jesus, é que a gente coloque em prática tudo que a gente aprende de bom nos momentos de aflições, nos momentos difíceis. Porque nos momentos bons é muito fácil, né? A gente colocar tudo em prática. Mas no momento de aflição, dos testes que vêm no nosso dia a dia, é mais complicado. Mas a gente está nesse mundo aqui para colocar mesmo à prova tudo que a gente está aprendendo. E nós pedimos isso quando a gente programa a nossa reencarnação, juntamente com os espíritos iluminados. Mas quando a gente chega aqui, a gente esquece, né? E aí, ao desencarnarmos, nós vamos levando tudo de volta para o mundo espiritual, aquilo que a gente não conseguiu ter proveito. E aí fica nesse ciclo de reencarna, desencarna, reencarna, desencarna. E a Mayra não consegue sair do lugar muitas vezes. Você evolui só um pouquinho, né? Então a gente precisa quebrar esse ciclo, né, vicioso de fazer as coisas do nosso jeito, que muitas vezes é equivocado. Então, é um convite que a espiritualidade faz para nós, para a gente olhar para dentro de nós mesmos, né? Fazer esse autodescobrimento de cada um de nós. O autoconhecimento, a autotransformação, o autoamor, o autocuidado. Então, tudo isso é muito importante para cada um de nós que estamos aqui reencarnados. Para que a gente se torne um espírito melhor, uma pessoa melhor. E, consequentemente, o homem de bem, uma pessoa do bem.
Na questão 776, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: serão coisas idênticas o estado de natureza e a lei natural? Não. O estado de natureza é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, ao passo que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. O estado de natureza é a infância da humanidade e o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual e moral. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhora, compreende e pratica. Então, Deus está em nós, como nós também estamos em Deus. As leis divinas estão registradas em nosso ser. Não adianta eu falar assim: eu não sabia dessa lei, eu não conhecia. Mentira minha. Todos nós, quando somos criados por Deus, é colocado em nós, na nossa consciência, no nosso espírito, as leis divinas. Então nós temos consciência de todas elas. Por isso que quando a gente faz algo errado, a gente fica arrependido, bate o remorso, né? A gente fica meio assim envergonhado depois que passa o nervoso, a cólera, porque nós sabemos, no íntimo, que estamos fazendo algo errado. Então a gente precisa começar a olhar para dentro de nós, entender o que está acontecendo com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Isso é de suma importância. Tanto é que Joana de Ângeles, com uma pleiade de espíritos de luz, trabalhando junto com ela, traz várias obras aí, né, psicografadas por Divaldo e por tantos outros médiuns, a importância desse autodescobrimento, desse autoconhecimento nosso, de entendermos as emoções que sentimos, de entender os sentimentos que brotam através dessas emoções. E a gente se conhecendo e percebendo esses sentimentos, é mais fácil da gente se melhorar, de nós crescermos e evoluirmos. A irmã Silvio também é um espírito que participou da codificação junto com Kardec. Ela foi uma das médiuns que trabalhou com Allan Kardec. E ela tem obras também fantásticas, trazendo para a gente explicações sobre as emoções que sentimos e que elas são de suma importância para o nosso caminhar espiritual. Aí tem o livro Emoções que Curam, Reforma Íntima Sem Martírio, Mereça Ser Feliz, Escutando os Sentimentos. São obras da irmã Sulfur. E faz essa busca interior nossa, essa viagem para dentro de nós mesmos. E é muito interessante. Aconselho vocês a lerem esses livros. Né? Ler com carinho, com cuidado, com zelo, para entender exatamente o que ela quer dizer para a gente, por que das emoções, por que sentimos, né? E como vamos fazer para curar por meio dessas emoções. Então, emoções como medo, raiva, insegurança, tristeza, tudo isso faz parte da nossa evolução espiritual. Nos machuca, nos fere, mas a gente precisa senti-las para que a gente aprenda a não mais provocá-las nas nossas ações. Porque quando nós fazemos algo que fere o outro, automaticamente volta para nós essas emoções. Então a gente tem que sentir também, para entendê-las e evitá-las. E com elas a gente vai crescendo. Dessas emoções primitivas, ela diz que elas vão se transformando em emoções híbridas. Por exemplo, a insensatez é uma emoção híbrida da raiva ou do orgulho. O azedume é uma emoção híbrida de ressentimentos que a gente tenha, ou de algo que faz para nós e que nós não gostamos, e assim por diante. E aí ela diz que vai passando por ciclos as emoções, até que essas emoções elas vão transformando em sentimentos, né, quando são aliadas ao nosso pensamento. E aí nós vamos passando a entender, racionalizando esses sentimentos, a gente vai entendendo tudo o que está acontecendo no nosso íntimo, até chegar o momento que as emoções vão se curar e vão nos curar também. É muito interessante, né? Ela diz também,
numa das suas obras, acho que Escutando os Sentimentos, que do século XIX e o século XX foi para a gente se esclarecer com a doutrina dos Espíritos, né? Entender melhor o Evangelho de Jesus. E que o século XXI é o século dos sentimentos. Então é para nós agora, a partir de agora, né, no século XXI, começarmos a olhar para nós mesmos. Identificar o que nos fere, o que nos machuca, né? O que nos magoa, o que nos traz desânimos, o que nos deixa depressivos, para que a gente possa se entender e buscar a cura de tudo isso que acontece conosco, que nos faz mal. Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos uma pleiade de espíritos de luz, cada um de nós, que nos ama demais. E que estão sempre ao nosso lado, nos amparando, nos protegendo, nos intuindo o caminho melhor a ser seguido por nós. Para que a gente possa alcançar alegrias e também a felicidade que a gente tanto almeja, né? Então, a nossa meta, né? A gente foi criado simples e ignorante, e a lei do progresso ela está a todo instante envolvendo todos nós, envolvendo o universo, né? Transformamos em espíritos imperfeitos, que eu acho que é a categoria que nós nos encontramos hoje, pelo menos a maioria de nós que está no planeta de expiações e provas, né, como a Terra hoje. Nós vamos chegar aí aos espíritos bons, se Deus quiser, e que não demore muito, né, que a gente possa alcançar logo essa classificação. E até chegar aos espíritos puros, né, que é onde nós vamos chegar na perfeição que é possível cada um de nós, filhos de Deus, chegarmos, né. Nós temos um modelo maravilhoso que é Jesus, né. Aí tem gente que fala assim, mas eu não sou Jesus. Mas nós vamos chegar lá. E Jesus, quando esteve entre nós, olha só a amorosidade dele para conosco. Nem precisaria estar mais aqui na Terra e ele voltou, né? Reencarnou aqui entre nós, passou por tantas dificuldades, né? Mas nós que percebemos isso, porque ele mesmo sentiu dificuldade em nada, né? Para trazer para nós todos esses ensinamentos de amor, de paz, de perdão, de como proceder no nosso dia a dia. E nós ainda, infelizmente, não conseguimos compreender, né, a mensagem dele. Mas ele esteve entre nós. Quando ele reencarnou, ele conhecia os homens da época dele. Sabia que ele olhava para nós, aqui na Terra, sabendo o que nós seríamos no futuro. Ele não olhava para nós como simples homens selvagens, primitivos, ou que eram mais materialistas do que espiritualistas, enfim. Ele olhava para nós como vendo espíritos evoluídos, espíritos puros. Ele dizia, vós sois deuses, tudo que vós quereis, vós conseguireis, né? Quando ele falava com os apóstolos dele, com os discípulos, ensinando a boa nova para os discípulos, Pedro não tinha fé, não acreditava muito que ele poderia fazer o que Jesus fazia, inicialmente, né? E Jesus, todo aquele ensinamento, né? Toda aquela paciência para lidar com cada um deles, sabendo das imperfeições de cada um deles, né? E fez com que eles se tornassem espíritos evoluídos ainda aqui na Terra. Depois de sua partida, eles continuaram, né, o seu legado. Mas Jesus via nós como uma sementinha de uma árvore, que quando germinada, quando cuidada, vai se tornar uma grande árvore, que dê bons frutos, boas flores. Então Jesus olhava para nós dessa forma e olha até hoje. Então ele não enxerga mais um ser imperfeito, né, que só pensa, às vezes, muito mais negativo do que positivo, ou age muito mais negativamente do que positivamente. Mas ele vê a Mayra evoluída, um espírito de luz, um espírito que já alcançou a plenitude, porque ele sabe do nosso caminhar. Ele sabe as etapas que nós vamos passar e que precisamos passar, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, numa dessas obras da Irmã Sufo, ele, no início, no índice, né, na introdução da obra, ele fala que a gente passa por 3 ciclos no nosso crescimento para adquirir um poder pessoal, que é o que eu falei para vocês anteriormente, é o autodescobrimento, a autotransformação e o autoamor.
São as 3 etapas que todo ser encarnado ou desencarnado, o espírito, ele precisa passar para alcançar o poder pessoal, o poder de curar, o poder de tratar o leproso e não ficar doente, o poder de reerguer uma pessoa que está em desânimo ou que está em crise, né, obsessiva, porque ele ensinou isso para a gente no caminhar dele. E ele já tinha todas essas etapas concluídas, porque ele já tinha alcançado a perfeição na época que esteve entre nós, né? Veio apenas para nos ensinar o que fazer e como fazer. Então, que a gente possa, né, a partir de agora que a gente está no século XXI, que é o século do sentimento, como diz a espiritualidade, que a gente possa se conhecer e adquirir esses poderes íntimos, que a gente cresça e melhore cada vez mais, até alcançar realmente essas características, né, do homem de bem. Então, aqui são algumas delas que estão lá no Evangelho de Jesus. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre cada uma delas. Mas vou falar aqui rapidamente para vocês. É o autoconhecimento, a resignação, a fraternidade, o perdão, a perseverança, fé em Deus e confiança, a beneficência, a alteridade, indulgência, bondade, esperança, solidariedade, caridade, compreensão, humildade, dedicação e amor. Será que nós temos algumas dessas características? E essas aí estão citadas lá no Evangelho, né, nessa parte que fala sobre o homem de bem. E aí, ao final, que é mais assustador ainda, que fala que são só algumas delas, que tem outras que a gente ainda não consegue mensurar e nem entender. E o que fazer para ser uma pessoa do bem? Nós estamos em busca incessante de sermos felizes. A busca incessante do material. A gente está aqui no mundo material, mas nós precisamos nos lembrar que nós somos espíritos de passagem. Espíritos eternos. A gente vai voltar para o mundo espiritual, para a nossa verdadeira vida, nossa verdadeira pátria, né? Morada. E o que nós vamos levar? Eu já ouvi muito assim a Mais Grave falando, Haroldo também, Divaldo, né? E tantos outros palestrantes aí que a gente conhece que são mais famosos, assim. E eles sempre fazem essa pergunta, né? Se a gente voltasse hoje para o mundo espiritual, o que eu estaria levando na minha bagagem? E aí a gente parar para pensar, né? Será que eu tenho coisas boas para levar? Ou será que eu tenho mais coisas ruins que estão indo nessa bagagem comigo de volta para o plano espiritual? E nós somos o que pensamos, né? Não sei se vocês já ouviram essa afirmativa aí da espiritualidade. Somos o que realmente pensamos. E tudo que a gente pensa se materializa. A gente não vê, mas se materializa. Os espíritos desencarnados veem o nosso pensamento. Eles conseguem ver tudo que a gente pensa. Também tem a questão da vibração e da sintonia, né? Com quem eu estou vibrando? Estou me sintonizando com quem, ou quando, ou onde? Em qual lugar? Né? Então, são reflexões que a gente precisa fazer para buscar esse autoconhecer, né? E mudar isso a partir de agora. Não é fácil, né? Porque a gente ainda tem muito caminhar ainda, né? Um longo caminho, um longo percurso a fazer, mas a gente precisa começar em algum momento, né? Então vamos buscar começar logo, para quando a gente voltar para o mundo espiritual, a gente levar coisas boas na nossa bagagem, né? Na questão 919, o Kardec faz a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de se resistir à atração do mal? Aí Santo Agostinho vem dar uma resposta muito boa para a gente. Conhece-te a ti mesmo. Interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Olha só isso aí. Quando a gente olha para dentro de nós e começa a pensar no que a gente fez no dia, será que vem coisas boas?
Será que tem alguma coisa ainda que não deveria ter sido feito? Falado, agido, né, da tal forma? Então, vamos analisar isso aí. E aí vem Divaldo Franco dizendo que o Espiritismo é o consolador de nossas almas, mas o solucionador de nossas vidas somos nós mesmos. Então, quem vai solucionar nossas dificuldades, nossos problemas, somos nós. A espiritualidade está aí para nos fortalecer, nos amparar, nos guiar. Mas quem vai mudar o rumo da nossa vida somos nós mesmos, individualmente. Eles não vão poder fazer nada por nós, porque senão a gente perde o mérito da ação, né? Então eles vão nos orientar, nos mostrar o caminho, vão nos conduzindo ali no melhor possível, até onde eles puderem chegar. Depois eles falam, vai Maia, vai e faz assim que é o certo. Se eu aceitar essa sugestão positiva, eu vou lá e faço o correto. Mas se não, se eu estiver sintonizada com espíritos negativos ou com pessoas encarnadas que também estão vibrando mais a nível inferior, não tenho o que a espiritualidade do bem fazer para me ajudar. A escolha é minha. A responsabilidade também dos meus atos é meu, né? Então eu preciso começar a me analisar, a me conhecer. Não adianta eu querer falar para o outro e mudar do outro. O outro eu não consigo mudar, eu consigo mudar a mim mesma. E a partir do momento que eu consigo fazer a minha transformação, de pensar, de agir, de falar, o outro vai ver minha mudança e vai falar, nossa, que bacana, a Maria está melhor. A Maria está mudando. Deixa eu fazer igual a ela. Para a gente viver melhor, mais harmonioso, mais em paz, ter uma vida mais leve, mesmo aqui no mundo material, né? E o nosso mundo tem as energias, né, a psicosfera que a gente fala do nosso planeta Terra. Se a psicosfera está pesada, está difícil, viver está densa, é responsabilidade de quem? De Jesus? De Deus? Não. A responsabilidade é nossa. Porque a psicosfera do planeta Terra, ela condiz com a nossa psicosfera individual. Com o meu pensar, com o meu agir. Se tudo é energia. E eu escutando outro dia um vídeo de uma senhora que é física, ela falando da física quântica, né? E ela dizendo que a ciência, a física quântica, já comprovou que a gratidão é o sentimento, é a virtude que mais tem a frequência mais alta do universo. Olha só. Quem de nós aqui agradece a Deus quando acorda de manhã? É grato pela moradia, pelo trabalho, pelo alimento, pelas pessoas que estão convivendo conosco, por essa casa abençoada que nos acolhe. E aí ela falou que está comprovado em laboratório pela física quântica que a gratidão é o sentimento que tem a frequência mais elevada de todo o universo. Então, gente, vamos começar a agradecer mais. Sermos mais gratos, né? Por tudo que nós temos, a mínima coisa. Só de estarmos aqui reencarnados, nós temos que ser muito gratos a Deus por essa oportunidade, né? Porque quando a gente emite essa sensação, esse sentimento da gratidão, então o universo vai me devolver uma frequência altíssima de energias positivas, né? E outra coisa também que eu ouvi, que eu achei muito interessante, são afirmativas que a gente faz, né? Eu posso, eu consigo, eu sou luz, eu sou feliz, eu consigo realizar tudo o que eu preciso, eu sou próspera. E não é próspera de dinheiro, não, é próspera de tudo. Então, quando eu afirmo positivamente, eu estou jogando para o universo energias positivas. E, consequentemente, essas energias vão voltar para mim. Ah, Maida, mas eu já faço isso há anos, não consigo nada. Não ganhei uma loteria, não ganhei nada, não tenho herança, não tem dinheiro nenhum para mim. Não importa se vem ou não, da forma que vem, gente. Funciona. É porque a gente às vezes pede o que é material. E nós esquecemos que nós precisamos pedir o que é espiritual, o que a gente não enxerga, o que a gente não percebe na nossa volta. Então nós temos que mudar, né? O ter pelo ser.
Em vez de eu querer, eu tenho que ser. Né? Buscar ser melhor a cada dia. Buscar colocar essas características do homem de bem em prática no nosso dia a dia. E aí Kardec, não satisfeito com conhece-te a ti mesmo, ele pergunta a 919A. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Aí Santo Agostinho fala, pergunte a si mesmo se não violou a lei de Deus, se não cometeu o mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem que se queixar de você, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por você. Coisa simples, né, gente? Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Olha só que profundo isso, né? Eu não sei se eu teria coragem de fazer essas perguntas assim, quando chegar no mundo espiritual, não, né? Mas, enfim, a gente precisa se olhar no espelho e fazer algumas perguntas assim para nós, né? Verdadeiramente, para ver como vai ser a nossa reação olhando para nós mesmos. Isso é importante. Tem pessoas que dizem que é difícil. No início eu achava difícil, mas eu já consegui fazer isso algumas vezes e é bom. É libertador. Né? A gente se sente bem conosco mesmo. E aí uma das características, né, que vem no Evangelho sobre o homem de bem é a confiança, né? É deposite fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Eu preciso ter fé em Deus, nosso Pai, porque Ele me conhece melhor do que eu mesmo. Ele sabe o que eu preciso aqui nessa vida, tanto encarnada quanto chegar no mundo espiritual quando eu desencarnar também. Né? Então, tanto Ele está em mim quanto eu estou nele. E é assim com cada um de nós. Então, eu preciso confiar nele. Mesmo nas dificuldades, Ele sabe que isso vai ser melhor para mim nesse momento. Eu não tenho as respostas porque eu estou passando pelas aflições, pelas dores, pelas dificuldades. Mas Deus sabe o porquê que eu tenho que passar por elas. E é uma forma de me conter. Porque quando a gente está sentindo dor, a gente busca mais pela fé, né? A gente faz as nossas preces, a gente está mais conectado com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, a gente pede mais ajuda, mais amparo, mais proteção, né? Então a dor é uma bênção divina para a gente. Né? Como diz Joana de Ângeles, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, pela dor eu vou passar sempre. Porque são ciclos, né, na vida. Tem momentos que eu vou estar bem, tem momentos que eu vou estar mais desanimada, tem momentos que vai vir uma dor mais forte, outras mais leves. Mas eu vou estar preparada, fortalecida por meio dessa minha confiança em Deus, em passar por elas. Agora, o sofrimento ele é opcional. Eu posso sofrer, né, me acabando de reclamar, não querendo mais passar por nada disso, não querendo sair de casa mais, né, revoltada com Deus, com todo mundo. Ou eu posso passar com fé, com resignação, buscando a coragem, buscando força, sendo mais doce, mais afável diante dessa dor. Pode estar doendo, não, tá bom, tudo bem. Eu vou conseguir superar essa dificuldade, porque eu sou filha de Deus, porque eu sou luz, eu confio no meu Pai, Ele sabe o que é melhor para mim. E a gente tem tantas redes de apoio, né? Nós temos a oração que está aí, poderosíssima, uma ferramenta tão simples, só conectar com Deus e pedir ajuda a Ele. E a ajuda vem na hora. Muitas vezes não vem como a gente quer, mas ela vem, como nós precisamos. Temos o Evangelho, da gente fazer uma leitura, e quando a gente abre o Evangelho aleatoriamente, é fato. Sai aquela lição que a gente precisa ler e refletir sobre ela. Tem aqui a nossa casa, que está aqui todos os dias da semana, com trabalhadores voluntários para atender-nos, para nos ajudar, nos dar uma palavra de fortalecimento, de apoio, de amparo, dar um abraço, né? Às vezes a gente está precisando só de um abraço, só de um sorriso. Chega aqui, vai lá no atendimento, conversa,
sai daqui muito mais leve, muito melhor. Ou também aqui a palestra, né? Quando a gente às vezes vem carregado, pesado, né? Cansado, chega aqui, começa a assistir a palestra, a gente sai daqui mais leve depois de receber o passe. Enquanto nós estamos aqui, a espiritualidade está nos tratando. Cada um de nós aqui estamos recebendo um tratamento lenitivo que a gente veio buscar. E a gente sai daqui muito mais fortalecido, muito mais aliviado, né, das nossas dores, das nossas aflições. A esperança. Acrescente fé no futuro, colocando os bens espirituais acima dos bens temporais. Tudo que nós temos aqui na matéria é passagem. Nada vai conosco para a vida espiritual. Para que a gente possa realmente ter esperança nessa vida espiritual. Sabendo que a gente está passando por dificuldades agora, mas para quando a gente voltar no mundo espiritual, nós estarmos mais leves, estarmos melhores, estarmos com o nosso perispírito mais limpo, purificado. Né? Então, isso não é bom? Não dá uma esperança? Não dá uma alegria de viver? Sabendo que isso aqui tudo é passageiro? Que o que está doendo vai passar? É só uma fase? Como dizia Chico, tudo passa. Né? Aí eu lembro da história, né, que ele conta que ele pediu para Emmanuel perguntar para Maria, né, da situação que ele estava passando, né, dificuldade, sofrimento, as dores. Aí o Emmanuel falou, não, eu vou perguntar. Aí passados uns dias ele falou assim, e aí, Emmanuel, Maria respondeu? Aí ele falou, respondeu, Chico, ela mandou uma mensagem para você. Ela pediu para eu te dizer que tudo passa, e isso também vai passar. Então tudo passa, não adianta a gente ficar desesperado, ansioso, nervoso, revoltado. As coisas vão acontecer no tempo que precisa acontecer. A espiritualidade costuma dizer assim, ainda não acabou o ciclo. Se acalme, minha filha. Vira e mexe, a espiritualidade me manda o recado. Às vezes eu fico pensando nas coisas, né, que estão acontecendo, aí eles mandam o recado para mim. Calma, ainda não acabou o ciclo. Quando acabar, passa. Então, aí fica com fé, faz as suas orações, peça proteção a Jesus, a Maria, Mãe Santíssima, e que tudo vai melhorar. Vai passar. E realmente passa. Né? Se a gente olhar para trás, tantas coisas, tantas dificuldades que nós já vivenciamos, a gente não superou? Então nós somos fortes. Nós somos muito fortes. Eu lembro outro dia também que eu assisti, não sei se foi a Maísa que conta essa história. Ela fala que uma irmã chegava para o Chico todo dia e falava das suas dores, das suas dificuldades. Minha cruz está muito pesada, Chico. Eu não sei mais o que eu faço. E o Chico, ô, minha irmã, que dó de você. Eu vou orar por você. Eu vou pedir por você. Vou pedir para os Espíritos intercederem por você. E toda vez que ela chegava no Chico Xavier, ela, ai, Chico, minha cruz está tão pesada, eu não estou aguentando. Ele, ô, minha irmã, eu vou orar por você. E aí, certa noite, diz ela chega um dia, né, um dia ela procurando o Chico, contando que sonhou que um mentor, né, que um anjo guardião, apareceu para ela e falou assim, irmã, o Chico orou tanto, pediu tanto por você que vim mandado aqui para te ajudar. Aí ela falou assim, eu conversei mesmo com ele, eu falei que a minha cruz estava muito pesada, pois é, ele me falou. Falaram que a sua cruz está muito pesada e aí o mais alto deixou você tocar a sua cruz. Então vamos comigo até uma sala onde tem todas as cruzes, aí você vai escolher uma cruz que vai ser mais leve para você. Né? Mas por exceção de Chico Xavier. Então depois você agradeça a ele. E assim foi. Entrou na sala, né? Ela logo bateu o olho numa cruz pequenininha que estava encostada lá na parede, uma cruz bem pequenininha mesmo, levinha. Pensou que ela ficou com vergonha de falar para o anjo, né? Que queria aquela, falou assim, pensou, não, vou pegar aquela, né? Porque aquela está mais leve, pequenininha, vou pôr no bolso e está tudo certo. E vai ela, né? Andando pela sala toda com o anjo, e ela, minha irmã, escolhe a cruz que você quer. Aí ela, meu irmão, olhei tudo aqui, mas acho que vou pegar aquela pequenininha ali, eu posso? Ela, pode. Aí quando ela retira a cruz e chega lá fora, para cadastrar lá a cruz que ela tinha trocado, ele falou assim, mãe, mas engraçado, você reclamou tanto da sua cruz estar pesada, você está levando a mesma cruz que você pegou quando reencarnou? Você não vai mudar de cruz? Você quer a sua cruz? Ou seja, a cruz dela era pequenininha.
E ela estava reclamando que estava pesado. Ela foi lá dentro para tocar a cruz e pegou a mesma cruz que ela tinha escolhido ao reencarnar. Né? Então nós somos assim, a gente reclama, 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 mas é nosso, é nossa responsabilidade. Nós trazemos na vida atual responsabilidades das vidas anteriores, perante a lei de Deus. Eu escutei o Divaldo falando sobre a lei de causa e efeito, ele dizendo o seguinte, que nós não vivenciamos, não passamos aquilo que nós causamos ao nosso irmão em vidas passadas. Porque nós fomos um instrumento lá atrás para o irmão, fez passar pela dificuldade dele e ele se libertou. Agora, quando nós fazemos algo que prejudica o próximo, nós ficamos em débito com a lei divina. Então, na vida atual, a gente reencarna e passa por dificuldades em reparação perante as leis de Deus. Não tem nada a ver com o meu próximo. Está lá no YouTube, essa palestra do Chico, do Divaldo, né, pela Mansão do Caminho. Muito interessante isso, porque a gente acha assim, é castigo de Deus porque eu causei muito mal no meu passado. Tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo em relação à lei divina. Né? Por isso que a gente passa pelas dificuldades. Resignação. Aceite as vicissitudes da vida sem murmurar, entendendo-as como provas ou expiações. Então, nós vamos estar em paz conosco mesmo a partir do momento que a gente se resignar. Aceitar o que vem para nós e buscar soluções para as nossas dificuldades. Isso que é importante. Né? Porque se eu ficar me lamuriando, reclamando, nunca vai melhorar. E vai sempre estar repetindo as mesmas provações, ou até mesmo expiações, porque eu vou estar agravando, né, em relação à lei de Deus, o meu cumprimento dessas leis. Então, que eu seja resignada. Beneficência. Doe doses abundantes de caridade e de amor ao próximo, retribuindo o mal com o bem. Quando eu faço bem ao próximo, eu esqueço da minha dor, porque eu vou ficar tão entretida em ajudar a sanar a dor do outro, que eu esqueço da minha própria dor. Né? Quem é que está pensando na sua dor nesse momento? A gente não está prestando atenção agora no que está sendo falado pela espiritualidade? E tudo que eu estou falando para vocês está no Evangelho de Jesus. Então a gente esquece de olhar o nosso problema. E a gente fica focado em fazer o bem, em querer melhorar, em querer ajudar o outro. Então façamos a beneficência. Né? Solidariedade. Pense nos outros antes de pensar em si, encontrando satisfação nos serviços que presta. Igual o Chico Xavier foi o maior exemplo nosso assim, do meio espírita de doação ao próximo. Né? Ele tinha as dificuldades dele, as dores dele, não só físicas, mas também do espírito, né? Do sentido. E, mesmo assim, ele ajudou tantos milhares de pessoas, né? Psicografou vários livros, trouxe tantos conhecimentos para a gente. Então, a gente precisa ser solidário. Sábado teve um seminário aqui e o Guilherme falou que, depois do desencarne da irmã Dulce, descobriram várias cartas, anotações dela conversando com Deus. Falando para Deus, por que o Senhor castiga tanto? Né? As dores da alma dela, né? Do íntimo dela. E ela era uma pessoa boníssima, né? Caridosa, só vivia para o próximo. Mas também tinha as dificuldades íntimas do espírito, né? Para ser tratada, para ser curada. Mas sempre fazendo bem ao outro, né? Se doando. Fraternidade. Seja bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças ou crenças. Então a gente tem que ser fraterno. Nós somos filhos de Deus, irmãos, né, perante nosso Pai maior. Então vamos ajudar o nosso próximo encontrar a sua melhor versão, né? Que nós também estamos agora, acredito, na nossa melhor versão reencarnatória. Hoje nós somos um homem novo, né? Deixamos o homem velho lá atrás. Porque hoje a gente descobriu a doutrina, hoje descobrimos o Evangelho de Jesus, estamos nos esforçando para colocar em prática o que temos aprendido. Então isso é muito importante na nossa caminhada. Alteridade. Respeite todas as convicções sinceras, sem lançar anátema aos que não pensam como a ti. Cada um tem o seu grau evolutivo, tem o seu momento. A gente tem que respeitar o outro.
no seu ponto de vista, nas suas crenças, nas suas opiniões, né? Que a gente possa continuar assim. Caridade. Mais uma vez, não se esqueça de, em todas as circunstâncias, tomar por guia a caridade. Eu lembro um feito da irmã Dulce, que ela sempre recolhia os doentes na rua, né? E levava para algum lugar. E aí ela estava com vários irmãos doentes, tuberculose, lepra, e aí ela não tinha para onde levar. E ela lembrou que no convento, né, das irmãs, das freiras, tinha um galinheiro no fundo do quintal, e que o senhor alugava lá para colocar as galinhas dele, para a criação de galinha, umas 40 galinhas. E ela lembrou desse lugar e levou o povo tudo para lá, sem pedir autorização para ninguém. Foi lá, invadiu o galinheiro do homem e colocou as pessoas lá. E foi lá comida esse povo. Aí ela olhou para as galinhas, né? Chamou as ajudantes dela lá, as que ajudavam ela, e deu canja de galinha para todo mundo. E aí o homem chegou no final do dia para tratar das galinhas. Cadê as galinhas? Aí ele já pensou, irmã Lúcia, né? Na hora. Aí vai até ela. Irmã, cadê as galinhas? Um bando de gente esse aqui, eu paguei. Eu pago o aluguel desse pedaço aqui para a madre, né? Aqui do convento e tal. Eu sou, meu irmão. Elas fizeram uma caridade enorme para essas pessoas que estão aqui. A gente fez uma boa canja das galinhas para matar a fome deles. E era assim, fazia caridade, né? Sem te ajudar. Perdão. Perdoe e esqueça todas as ofensas, não alimentando ódio, rancor ou desejo de vingança. O perdão liberta nós mesmos. O perdão não é para aquela pessoa que a gente concedeu o perdão. O perdão é para nós, nos libertarmos das energias negativas, né? Da mágoa, do ressentimento. É difícil, é um caminho longo para se perdoar, né? Mas nós precisamos colocá-lo em prática na nossa vida, para que a gente possa se sentir mais leve. A indulgência, seja indulgente para com as fraquezas alheias, ou também ser credor de indulgência. A compreensão, perseverança. Estude as próprias imperfeições e trabalhe incessantemente por combatê-las. Bondade, humildade. Não se envaideça pela riqueza ou vantagens pessoais, sabedor de que são empréstimos. Nada do que é material é conosco de volta para o plano espiritual. Nós vamos deixar nossas riquezas todas aqui materiais, né? Então, para que ficar preso a isso? Dedicação, o amor. Respeite todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza. Então, é amar. O amar no sentido que Jesus nos ensinou, doando o melhor de nós mesmos a cada irmão que nos procurar e nos pedir ajuda, auxílio, né? Não o amor né? Se alguém me der algo em troca, não. É fazer o amor sem ver a quem e beneficiar o outro na sua dificuldade. E essas não são todas as qualidades do homem de bem, mas quem se esforçar para possuí-las estará mais próximo das demais. Então, meus irmãos, são só algumas características do homem de bem, né? Quem ainda não possui, eu sou uma dessas pessoas, que a gente possa correr atrás do prejuízo e se esforçar por colocá-las em prática na nossa vida, né? Para que a gente possa depois aprender as outras com a espiritualidade, que ainda tem muito mais, segundo os mentores amigos, né? Eu agradeço por terem me ouvido, que a luz de Jesus acompanhe cada um de nós até nossos lares e que a gente possa se tornar esse homem de bem que o Evangelho tanto nos ensina e que está aí à nossa disposição. Obrigada, meus irmãos. Fiquem com Deus.